Sou Gustavo Barroso, para quem não me conhece, e esse aqui é o Doutor Vê-se Podcast, um podcast focado em trazer informações para você, falar sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre a sua saúde, o seu bem-estar, o seu lazer, as boas oportunidades que a gente tem e também saber a opinião desses convidados maravilhosos que a gente tem aqui. Vou pedir para todo mundo se apresentar, começando aqui ao meu lado, o meu amigo doutor, por favor, se apresente. Meu nome é Rafael Fernandes, sou advogado especialista em acidente de trabalho há mais de 25 anos, na luta pelos direitos dos acidentados, vítimas de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Eu venho falar hoje sobre os bancários em risco e o tema é as doenças silenciosas que estão expostas aos bancários em relação a acidente de trabalho e doença ocupacional. Agora você me pegou, hein? Eu não sabia que bancário era trabalho insalubre, não. Você pode explicar um pouco mais, doutor? Vamos lá. O bancário, a profissão do bancário já tem diversos riscos ocupacionais. Riscos ergonômicos, envolvendo a questão de risco de ruído, risco de temperatura, tem vários riscos envolvidos e que podem desencadear em doenças ocupacionais, ok? Doenças ocupacionais extras, nós estamos falando de síndrome de burnout, transtornos, depressão, ansiedade, várias doenças dentro do grupo da Leri-Dort, lesão do pescoço repetitivo, tendinite, bursite, tendinocinovite, epicondilites, etc. Depois da bursite foi qual que você falou? Tendinossinovite. O que é isso, doutor? Tendinossinovite são inflamações dos tendões em determinados pontos do corpo. Entendeu? No caso dos bancários, é praxe ter esse tipo de lesões, infelizmente, nos membros superiores, nos braços. Ou mão, punho, cotovelo ou ombro. Por ficar ali mexendo ele, contando. Hoje ainda tem todo esse processo, assim, muito? Tem. Por exemplo, de 2012 a 2021, de afastamentos de bancários, se eu consigo lembrar aqui, em torno de 42 mil bancários foram afastados no Brasil, recebendo benefício auxílio-doença por acidente de trabalho. Tá? E 156 mil receberam benefícios comum, melhor dizendo, auxílio-doença sem relação com acidente de trabalho. Mas isso tem esse número sem relação com acidente de trabalho, que é auxílio-doença comum, ou benefício auxílio por incapacidade temporária, tem relação direta com a subnotificação, a não emissão de CAT pelas empresas, no caso pelos bancos. Mas esse é um assunto, um tema para um outro podcast, que nós vamos desenvolver melhor essa questão das subnotificações e da importância disso para o bancário, o prejuízo que isso acarreta para o profissional bancário, que tem seus direitos relacionados a acidentes de trabalho ceifados, extirpados. Por quanto tempo, assim, doutor, que a gente tem essa, digamos assim, são só 5 anos para poder reclamar, são só 2 anos? Quanto tempo, assim, o cara teve um problema ali, agora já está melhor, já está andando, quanto tempo ele tem para poder te procurar e fazer essa reclamação? Nós temos a prescrição do trabalhista, que gira em torno de 2 anos, e nós temos a prescrição, a parte previdenciária, que se houver uma incapacidade permanente, ele pode exigir a qualquer momento, só que de 5 anos para trás que ele vai poder cobrar de forma retroativa. Então, portanto, o mais importante é que o bancário esteja documentado, com seus atestados em dia, não pegar o atestado, como eu vejo constantemente, essa semana eu vi uns 5 casos desses, colocar botar dentro da gaveta e não se afastar. Não se afastar com medo de ter represália do banco quando do seu retorno ao trabalho. Porque normalmente, por exemplo, a proporção que eu falei, 40 mil conseguiram se afastar por acidente de trabalho, 42 mil. E 156 mil não conseguiram se afastar por acidente de trabalho. Então ele volta com estigma que ele está doente, que pode ser demitido a qualquer momento, e sem a sua capacidade, na maioria das vezes, né, excesso dá uma alta prematura, covarde, sem a sua capacidade restabelecida. Então ele entra e fala assim: posso ser demitido a qualquer momento, não tem estabilidade provisória, eu não recebi acidente de trabalho, por acidente de trabalho. Os médicos do INSS não são concursados? Em que implica? É uma pressão das lideranças para poder botar o cara de volta no mercado?
Porque ele só tem uma função administrativa, né? Avaliar se o empregado está funcional ou não, se está apto para atuar naquele local. Se tem se ele teve algum problema nas pernas, se ele tem que subir escada, se tem acessibilidade, se ele vai precisar ser reintegrado em outra função, porque ali não tem condição mais para ele e tal. Desculpa sair um pouco do teu tema, mas por que o médico do INSS reintegra tão rápido esse profissional? Eu acredito que o INSS tenha um período limite para isso. Antigamente ficavam 1 ano, 2 anos, 5 anos afastados. Hoje em dia é muito mais difícil isso acontecer. Eles normalmente ficam 6 meses afastados e muito difícil você continuar ficando afastado pelo INSS para tratamento. E vai e coloca, dando alta, de volta ao trabalho. Principalmente em relação à doença ocupacional. Acidentes de trabalho, com amputações... O que é a doença ocupacional? Doença ocupacional são lesões que vêm ocorrendo de forma devagar, tipo tipo alerta. Você falou que ele era agora? Lesão por esforço repetitivo ou DORT. DORT, doença né? Doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que é a nomenclatura mais moderna. E tem toda essa dificuldade, então, envolvendo o bancário no retorno ao trabalho. E muitas das vezes, como eu falo para todos os meus clientes, é que eles realmente procurem se documentar, procurem se afastar pelo INSS para que tenham um histórico, porque muitos deles são demitidos doentes. Essa semana mesmo, graças a Deus, nós reintegramos mais um na mesma situação. Com esse caso, já tinha um histórico de acidente de trabalho, já tinha um histórico recebendo o B91, isso há 5, 10 anos atrás. Desculpa, eu tenho que te perguntar, eu não tenho ideia do que é B91. B91 é o número do benefício, quando eu falo com o bancário, ele já sabe o que é isso. B91, B31, B94. B91, benefício relacionado ao auxílio-doença por acidente de trabalho. Mas aí quando eu te pergunto, eu já te ajudo no corte, entendeu? Na rede social. Muito bem. Obrigado. Então, essa é a situação que o bancário vive hoje. O bancário vive com medo de ser demitido e com medo de expor suas doenças, suas lesões, porque ele vai sofrer um estigma no retorno, entendeu? Porque a meta que ele conseguia bater, gozando de plena saúde, era uma. A meta que ele vai conseguir bater, hoje absurdas que são, desumanas muitas vezes, ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho anterior. E não existe essa proteção do empregador dele em relação a essas readaptações no retorno ao trabalho. Entendeu? Ou, se não, isolá-lo. Como eu tenho casos de bancários reintegrados, doentes durante muito tempo, e quando do retorno ficaram numa mesa isolada. Ou rebaixados de função. E é isolado por um tempo, né? Porque depois vai ser demitido, com toda certeza. Ele tem vários anos, 10, 20, 30 anos exposto a diversos riscos ocupacionais, seja com mobiliário, seja com horas extras constantes, seja por metas abusivas, absurdas. Quando você diz, desculpa, doutor, te interromper, mas quando você diz mobiliário, você diz assim, a cadeira ter uma ergonomia adequada, suportar o peso do corpo dele, a mesa estar numa altura decente, o teclado ficar numa distância coerente, porque eu percebo, por exemplo, eu tive um problema no ombro. Infelizmente eu sou meu próprio empregador, não posso reclamar de mim mesmo. Eu tive um problema porque a minha cadeira estava ruim, desnivelava um pouco, mas não era um tanto que eu conseguisse perceber, e eu acabava apoiando nesse ombro. Sim. E aí trabalhava apoiado no ombro esquerdo. Sim. O tempo foi passando, e por conta da cadeira eu fiquei mal. Troquei a cadeira. Como é que pode? Eu falei, meu médico falou, doutor, mas o que eu tenho que fazer? RPG, pilates? Não, você tem que trocar a cadeira. Juro pra você. Troquei, comprei outra cadeira e resolveu. Claro. Eu estava pegado a um bem material. Imagina só, você está numa cadeira com um apoio de cotovelo, tem regulagem. E imagina se você tem 1,50 m. Ou então imagina que você tem 2 metros de altura. A cadeira... Eu já imaginei várias vezes, sabe? Que conste dos autos que eu já imaginei muitas vezes. Coloca para constar. A cadeira, o mobiliário, tem que ser adaptado à sua estrutura, à sua estatura, entendeu? E não você se adaptar ao mobiliário. Isso faz toda a diferença. Só que a questão que nós estamos falando é quando você trabalha 5, 10, 20, 30 anos de forma irregular, isso se tornou crônico. Quando se torna crônico, nós estamos falando de capacidade permanente. Ou seja, você está incapaz. Você entrou gozando de plena saúde. Você não tem mais sua plena saúde. Você é mãe
Seu filho nasceu, você não consegue pegá-lo nos braços. Eu vi isso durante mais de 20 anos, eu não consigo amamentar meu filho. Mas por quê? Porque eu não aguento o peso nos meus braços, meu ombro, meu cotovelo não suporta, eu tenho medo do bebê cair. Eu tenho que sentar e apoiar nas pernas. Pô, tudo isso poderia ser evitado, né, doutor? Bastava a gente ter ali uma preocupação com os demais, né? Porque aquela pessoa está doando tudo para o teu empreendimento, né? Tá botando ali a energia dela. Eu sei que nem todos doam muito, isso aí já tive... já tive meus funcionários favoritos, mas eu sempre tive um respeito muito grande por todo mundo, pelos mais proativos, pelos mais preguiçosos. Cada um tem suas proficiências e aquele que não tem sinergia com o negócio, a gente manda embora logo. Não vai esperar 30 anos deixar o cara ficar com uma lesão por esforço repetitivo só de vingancinha, né? Verdade. Mas infelizmente acontece. Vocês vão falar isso, então vou pedir, doutor, suas considerações finais. Se quiser dar rede social, o propósito não é esse, de gerar esse contato. As pessoas procuram, você faz o corte, bota lá na tua rede. Mas se quiser dar tua rede social, teu Instagram, para saber onde é que a galera que está assistindo o programa pode procurar o teu conteúdo. Ok. Primeiro, aos bancários, o tema é em relação a vocês. Procurem ajuda a tempo. Se tiver que se afastar pelo INSS, o faça. Não espere ser demitido para isso. Não espere ser demitido para isso, porque a dificuldade vai ser muito maior. Em relação ao site, nosso site, rafaelfernandesadvogado.com.br, rafaelfernandesadvogado.com.br e o Instagram, rafaelfernandes.advogado. Agradeço a você, toda a equipe e aos colegas presentes aqui também. Muito obrigado. Doutor Rafael, muito obrigado pelo seu profissionalismo, ter trazido um tema tão específico e interessante. Não deixe de explorar isso nas suas redes sociais. Corte, se você não tiver quem corte, só falar com o João Pedro, porque é um material muito bom, cara. Gostei muito dessa tua abordagem.